Boa noite, professor e demais colegas aqui presentes. Começo relatando a narrativa dos acontecimentos que se desencadeou nesse julgamento. 5 pessoas, exploradores, adentraram em uma caverna do qual ocorreu um deslizamento, ficando eles impedidos de sair, pois as pedras bloqueavam a única entrada da caverna. Até que uma operação de resgate foi montada em torno do local a fim de resgatar esses indivíduos. A turma de resgate, então, teve muita dificuldade de chegar até os exploradores e muitos outros desmoronamentos aconteciam. E nisso, 10 pessoas morreram da turma de resgate. Aos longos 20 dias, através de um rádio amador, eles conseguiram contato. O Etmor, um dos exploradores que fez o primeiro contato, perguntou a um médico que ali se encontrava na equipe qual a chance de sobrevivência caso eles comessem os próprios corpos. E então a resposta do médico foi afirmativa, que sim, eles conseguiriam sobreviver. Perguntaram também se seria aconselhável eles fazerem um sorteio, porque eles sabiam que eles não conseguiriam sobreviver durante todo esse tempo sem um nutriente. E então ninguém respondeu. Pediram respostas de alguma autoridade, mas eles só ouviram um silêncio e as vozes de suas consciências, a fim de ter que praticar tal ato. Os comunicadores cessaram e eles deduziram que as baterias tivessem acabado. E assim eles tomaram a decisão e então deram a ideia de quem se sacrificaria. O Etmor teria consigo um par de dados e aí eles tentariam na sorte. Só que pouco antes o Etmor desistiu da ideia e então ficou a critério dos demais companheiros que seria feito mesmo com a desistência de Etmor, já que eles não tinham muito tempo. E então seus companheiros viram que essa seria a única forma deles saírem dali vivos. E eles jogaram os dados. O Etmor então não fez nenhuma objeção quanto à decisão dos réus de jogar os dados por ele, que foi o sorteado para ser sacrificado pelo grupo e servir de alimento para os demais que ali estavam. Então, no 23º dia, eles adentraram na caverna e resgataram os sobreviventes, os 4. E eles foram encaminhados para o hospital e lá tiveram um tratamento por desnutrição e choque. Após esse breve relatar, eu passo a palavra à defesa para dar continuidade nesse processo. Trata-se de recurso de apelação preparado pela defesa em face da sentença que, julgando procedente a denúncia, condenou os réus como incurso nas iras do Tribunal de Primeira Instância do Condado de Stonefield, a pena de enforcamento. Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no princípio de maio de 4.299, os 4 réus na companhia de Roger Etmor, todos membros da Sociedade Espeleológica, uma organização composta de pessoas amadoras com o interesse específico de explorar cavernas, adentraram o interior de uma caverna formada por pedras calcárias. Com o desmoronamento das pedras que obstruíram a entrada da caverna, o grupo ficou sem poder sair da prisão subterrânea. Não tendo sido arguidas preliminares, nem vislumbrado nenhum tipo de vício, passo ao exame do mérito. Desde o início, requer a defesa a absolvição total dos acusados, em razão da excludente de ilicitude do artigo previsto no artigo 23, inciso 1 do Código Penal, que destaca o estado de necessidade. Ressalvo que a materialidade e a autoria restaram devidamente demonstrados nos autos pela conduta delituosa dos réus, pelo cometimento do homicídio capitulado no Código Penal, artigo 121, em verbis matar alguém. Os acusados, em seus interrogatórios, afirmaram que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros.
No entanto, o estado de necessidade está incluído no Código Penal, entre as denominadas causas de justificação. Exclui, assim, à luz dos artigos 23, inciso 1 e 24, a antijuridicidade do fato. É o estado de necessidade justificante. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Como, entretanto, esse princípio, portador de um critério puramente objetivo, a diferença de valor entre os bens e deveres em conflito não consegue fundamentar a impunibilidade do fato necessário, quando esses bens e deveres sejam de igual valor, qual seja, por exemplo, a vida contra a vida, ou quando o bem sacrificado seja maior do que o protegido. Pois isso é o que se vê. Qualquer dos 5 que tivesse sido sacrificado, mesmo que o bem tutelado seja a vida, ainda que por recusa na participação do sorteio, ou ainda pela reação na tentativa de não ser executado, foi somente por tal atitude que restou garantida a sobrevivência dos 4 acusados. Acerca do perigo atual, trazemos os ensinamentos de Ricardo Antônio Andreucci. Em verbis, existência de um perigo atual. Perigo atual é aquele que está acontecendo, embora o Código Penal não mencione expressamente. A doutrina e a jurisprudência vêm admitindo o estado de necessidade também quando ocorra o perigo iminente, que é aquele que está prestes a ocorrer. No mesmo sentido, leciona Rogério Greco, que entende que a razão se encontra com a maioria dos autores, que concluem que a expressão perigo atual também está incluído o perigo iminente. Somente afastará a referida causa de exclusão da ilicitude o perigo passado, ou seja, o perigo já ocorrido, bem como o perigo remoto ou futuro, onde não haja uma possibilidade quase que imediata do dano. Como se afere, a mera possibilidade de vir a sofrer um perigo atual afasta de pleno o reconhecimento da causa justificante. Contudo, para tanto, o perigo tem que ser atual ou iminente. Assim, tendo os acusados sido sujeitados à permanência na clausura da caverna, sem condição ou meios mínimos necessários à sobrevivência, e restando configurada a excludente de ilicitude do estado de necessidade, a sua condenação pelo Tribunal de Primeira Instância do Condado de Stonefield, a pena de enforcamento é medida que não se impõe. Mediante tais considerações, peço a absolvição dos réus, pedindo a cassação da sentença em primeiro grau. Analisando o estado da necessidade que os réus se encontravam naquele momento, não há o que se analisar o caso como se ele estivesse vivendo em um ordenamento legal, porque ele estava em um momento isolado, onde eles não tinham opções de como agir naquele momento. Então temos que remover eles da nossa ordem legal, do nosso ordenamento legal, pois a prisão, ele já se encontrava naquele momento em uma determinada prisão, que era a prisão subterrânea, né? Eles estavam separados dos tribunais, eles estavam fora do estado da sociedade civil. Então a gente tem que analisar o caso como o estado que eles se encontravam naquele momento, estado de necessidade, onde não apenas um premeditou a ação, foram todos em comum acordo, inclusive com o idealizador sendo a própria vítima. A própria vítima idealizou, ele procurou meios para convencer os réus. Em primeiro momento, os réus se negaram a aceitar o acordo, até ouvirem do público de fora que de fato eles não sobreviveriam mais 10 dias, eles precisariam de fato se alimentar. E a proposta que foi feita foi aceita em comum acordo, todos aceitaram. E qualquer um deles estava sujeito a se alimentar um do outro, de acordo com o que eles tinham acordado. Foram sacrificadas 10 vidas em torno
em prol de 5 vidas. E essas 10 vidas foram sacrificadas. Agora nós estamos tratando de um caso em que 5 estavam discutindo a sua sobrevivência sem saber se porventura seriam ou não resgatados. Eles estavam em busca, num ato desesperador de sobreviver, um ato de sobrevivência. Nesse momento foge qualquer ordenamento jurídico, porque nesse momento eles não estavam de acordo com o ordenamento jurídico, eles estavam fora, eles estavam numa prisão já, eles estavam por si só, lá eles que decidiam. Mas mesmo assim, com o objetivo de não burlar a lei, mesmo assim eles pensaram como seria pós-resgate. Eles pensaram como seria se um deles viesse a ser submetido a esse sacrifício e como seria o restante lá fora, como eles estão agora. Então, podemos analisar ou podemos colocar a vítima como um herói. Ele foi um herói para os seus colegas. Além de idealizar o projeto, ele ter concordado, ter idealizado, ter convencido, ter procurado formas aqui fora de saber como fazer sem cometer crime. Agora tratando de 5 mortos, 5 vítimas de um desastre que não foi possível evitar. Tanto é que 10 pessoas foram tentar resgatá-los, inclusive essas 10 pessoas foram vítimas. Então podemos afirmar que o Estado é culpado dessas mortes por não ter premeditado que naquele local ia acontecer também um desmoronamento. Então, ou seja, foram sacrificadas 10 vidas em prol de 5 vidas. E essas 10 vidas foram sacrificadas. Agora nós estamos tratando de um caso em que 5 estavam discutindo a sua sobrevivência sem saber se porventura seriam ou não resgatados. Eles estavam em busca, num ato desesperador de sobreviver, um ato de sobrevivência. Nesse momento foge qualquer ordenamento jurídico, porque nesse momento eles não estavam de acordo com o ordenamento jurídico, eles estavam fora, eles estavam numa prisão já, eles estavam por si só, lá eles que decidiam. Mas mesmo assim, com o objetivo de não burlar a lei, mesmo assim eles pensaram como seria o pós-resgate. Podemos analisar ou podemos colocar a vítima como um herói. Ele foi um herói para os seus colegas. Além de idealizar o projeto, ele ter concordado, ter idealizado, ter convencido, ter procurado formas aqui fora de saber como fazer sem cometer crime. Ele concordou e infelizmente ele foi submetido a esse sacrifício. Então ele conscientemente sabia que qualquer um seria submetido a esse sacrifício, qualquer um teria os mesmos riscos de ser comido pelos demais colegas, que infelizmente foi o que aconteceu com ele. Então a minha opinião é que eles sejam absorvidos, porque eles foram condicionados a essa situação, não tinham opção alguma a não ser alimentar da carne do próprio amigo. Imagino eu como é dolorido eles saberem que para sobreviver teria que, em meio aos seus colegas, eles terem que submeter o seu alvo para continuar a sua sobrevivência. Imagino eu que hoje o castigo maior que eles carregam é na consciência, é no momento em que eles viveram aprisionados, que eles vão carregar isso para o resto da vida deles, essa cena barbárie. Eles não têm como apagar. Imagino eu como é dolorido eles saberem que para sobreviver teria que, em meio aos seus colegas, eles terem que submeter o seu alvo para continuar a sua sobrevivência. Imagino eu que hoje o castigo maior que eles carregam é na consciência, é no momento em que eles viveram aprisionados, que eles vão carregar isso para o resto da vida deles, essa cena barbárie. Eles não têm como apagar isso da mente deles. Esse é o principal
castigo ou a principal punição que eles vão carregar para sempre, porque a morte por si só nesse momento não seria o suficiente para eles. Para eles, inclusive, a morte sanaria qualquer sofrimento. E eles sobreviverem, eles vão continuar, além de levar o legado do amigo, eles vão continuar com certeza carregando sempre esse peso na consciência, essa necessidade que foi necessária para eles realizarem. Eu opino pela absolvição dos réus. Devemos considerar que os réus foram submetidos a condições de sobrevivência, uma vez que somente após 20 dias conseguiram uma comunicação para que pudessem ser resgatados, e diante dessas condições quase que miseráveis foram necessário tal ato, apenas para a sobrevivência dos réus. E devemos ressaltar que foi pedido assistência para os réus, uma assistência jurídica para os réus para que pudessem ser guiados nessa situação. É importante verificar que os réus não premeditaram a ação e assim também não demonstram tal perigo para a sociedade. Logo, não há motivo para condená-los, onde volto a dizer que o único motivo para tal ação foi a sobrevivência. Sendo assim, eu peço a absolvição dos réus. É óbvio que uma vida tem menos valor se comparada a uma pluralidade de vidas pode parecer frio, mas destacamos que foi necessário o sacrifício do direito de um indivíduo para garantir o direito à vida, além da integridade física dos sobreviventes. Com o passar do tempo, o quadro de desnutrição de todos se agravaria, ainda mais dificultando sua recuperação, além do fato de eventualmente haver conflito entre eles, também prejudicando a integridade psicológica de ambos. O fato de matar alguém por si só já é um fardo pesado a ser carregado, ainda mais se a vítima for alguém próximo, como eram esses 5 amigos, que habitualmente conviviam constantemente juntos em explorações de caverna como em ambientes familiares. Portanto, não havendo-se solução diversa da tomada, tem sua situação que não importa o tempo que passe na prisão, ou mesmo que paguem com qualquer outro tipo de pena, por mais que ao final do cumprimento de suas sentenças não devam mais nada, nem para o Poder Judiciário, nem para o Estado, tampouco a sociedade, estariam com o peso da culpa e das fortes cenas protagonizadas por ele naquela caverna, ao atingirem a vida de um amigo e alimentar-se dele. Sentença alguma será capaz de remediar esses sentimentos que os acompanhará pelo resto de suas vidas. Então temos aqui também afastada a conduta do elemento da culpabilidade, conforme o artigo 120 do Código Penal. Um dos mais antigos aforismos da sabedoria jurídica ensina que um homem pode infringir a letra da lei sem violar a própria lei. Conforme exposto supra, chegamos à óbvia conclusão de que não houve crime algum, uma vez que, de acordo com o texto constitucional, para que se caracterize crime, é a obrigatoriedade necessária a existência de fato típico ilícito e culpável, uma vez que foram afastados aqui os elementos de ilicitude e culpabilidade, tem-se por certo a inexistência de crime. O sacrifício de um homem foi necessário para a subsistência dos demais homens que ali presentes, e foi a única forma encontrada ali. Portanto, não há mais evidências que comprovem o crime, não há aqui de se falar pena, pois no nosso ordenamento jurídico é impossível condenar alguém sem este não comete nenhum crime. Portanto, se pede que sejam declarados inocentes os sobreviventes, consequentemente, a completa absolvição e extinção do processo pela ausência de fato classificado como crime.